Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos! Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa eletiva de Ciências da Natureza para o Enem. Aquela eletiva que vai te ajudar, vai te dar uma chance melhor de conseguir realizar o seu sonho na hora de realizar o Enem. Então aqui a gente vai trabalhar as principais questões, os principais temas dentro de Ciências da Natureza. Nessa aula de hoje eu escolhi um tópico bem interessante, um tópico que é cobrado também com frequência dentro da avaliação do Enem, que é a ondulatória, tá? Então, o ramo da física, chamada ondulatória, vai estudar o quê? Vai estudar ondas. Então, o que são as ondas? Então, vamos pensar o seguinte, ondas são perturbações que se propagam no espaço, né, em meios, e essa perturbação vai transportar o quê? Transportar energia. Então, perturbação no meio que tem a capacidade de transportar energia. Essas ondas você pode classificá-las conforme a sua natureza, conforme a sua direção de propagação e conforme a sua direção de vibração. Então é possível fazer uma classificação dentro do que a gente chama de ondas. Vamos seguindo. Agora imagina o seguinte, você tem os principais elementos de uma onda, e aí olha só os principais elementos, você vai ter o ponto mais baixo da onda, o ponto mais baixo da onda vai se chamar vale. Você vai ter o ponto mais alto da onda, que vai se chamar crista. Ó, tá na crista da onda, então tá no ponto mais alto da onda. E essa distância vertical do ponto mais alto até o ponto mais baixo, eu vou entender como sendo a amplitude da minha onda, certo? A amplitude. Então essa distância do ponto mais alto ao ponto mais baixo, ok? Esse tipo de onda aqui, perceba que o deslocamento dela aqui da onda vai ser na horizontal, mas ela está sofrendo oscilações na vertical. Então, nesse caso aí, a gente está falando o quê? De uma onda transversal, certo? É um tipo de onda chamada do tipo transversal. Olha só, aqui eu tenho o mesmo tipo de onda transversal, mas agora essa oscilação dela está se propagando verticalmente. Então, como eu tenho a oscilação se propagando verticalmente, né? Ela está variando ali, ó, horizontalmente. Perceba que eles formam 90 graus, ok? Então, nesse caso é o quê? Ondas transversais. Vamos seguindo. Olha aí, ó. Olha esse pontinho aqui, ó. Olha esse pontinho aqui, ó. Perceba o quanto que ele está oscilando. Ele chega ao ponto máximo, aí volta, vem ao ponto mínimo, né? Aí você vai ter crista, vale, e ele fica oscilando. Então, ela está transportando o quê? Energia, tudo bem? Olha só, a amplitude e a frequência de uma onda, pessoal, são o quê? Está relacionado com as vibrações desse ponto. Você vai pensar o seguinte, quando eu falo que eu tenho o período de oscilação, né, o tempo que ele leva para fazer uma oscilação, eu chamo de período, ok? E o número de oscilações a cada intervalo de tempo, eu chamo de frequência. Agora, matematicamente, é interessante você anotar essa equação aqui, ó. Tome nota, tome nota. Essa equação aqui, ó, vai dizer para você o seguinte, a frequência de oscilação da onda, ela é inversamente proporcional ao período da onda. Ou seja, quanto maior o período, menor a frequência, tá? E quanto menor o período, maior a frequência. Eles são inversos proporcionais, tudo bem? Agora, só para lembrar que a frequência ela vai ser medida em hertz e o seu período vai ser medido em segundos, tá? Só para a gente prestar atenção aí nas unidades, isso é muito importante. Vamos seguindo. Essa onda transversal, olha só, ela tem vibrações o quê? Na direção perpendicular ao sentido de propagação. Agora tem um outro tipo de onda, onde a sua vibração e o seu sentido de propagação são paralelos, tá? Então, quando isso acontecer, eles forem paralelos, como o caso dessa mola aqui, eu estiquei a mola. O sentido da vibração e o sentido de propagação são paralelos. Nesse caso, eu estou falando o quê? Olha só, de uma onda longitudinal, tá? Então, onda longitudinal, você pegou uma mola, você esticou essa mola e soltou. Aquela vibração ali na mola, dentro dela, vai ser o quê? Paralelo ao sentido de propagação. Enquanto que a outro tipo de oscilação, que nós chamamos aqui de transversal, você percebeu o seguinte, ela se propagava, por exemplo, para lá, mas a oscilação dela, ó, era assim, ou seja, 90 graus. Uma ela vai ter um ângulo de 90 graus, transversal, e a outra vai ser paralela, você vai pensar o quê? Longitudinal, tudo bem? Agora, a velocidade de propagação da onda. Vamos lá, pessoal, manda na tela.
De modo geral, a velocidade de uma onda depende do meio ao qual ela se propaga. Para uma corda, por exemplo, verifica-se que quanto mais grossa ela for, ou seja, quanto maior a massa por unidade de comprimento, menor será a velocidade. E essa velocidade depende também da tensão da corda que está submetida. Quanto mais esticada ela estiver, maior será a sua velocidade. Então você vai ver dentro desse conteúdo de ondulatória que a velocidade de propagação ela vai depender do meio, ela vai depender da frequência, do comprimento de onda, ok? Então tem alguns fatores aí que você consegue relacionar essa velocidade da onda, tudo bem? Vamos seguindo. Manda na tela. Comprimento de onda. Já sabemos que o intervalo de tempo dessa oscilação é o período T da onda. Durante esse tempo, a onda se propaga na corda com a velocidade constante V, né? Produzindo aí uma distância OP. Então ele vai ter aqui, ó, desse ponto a esse ponto, você vai ter crista e vale, velocidade constante, ok? Nesse caso, ele vai destacar como sendo o seu comprimento de onda, como sendo, por exemplo, a distância entre dois vales, ó, a distância entre dois vales, ou a distância entre duas cristas, né, consecutivas. Essa distância que a onda percorre durante um intervalo de tempo t se chama comprimento de onda. Dentro da física, a gente representa por lambda, tá? Essa letrinha grega aqui, lambda, e ela é medida o quê? Em metros. Então, assim, matematicamente, nós podemos ter a seguinte equação. Olha só, comprimento de onda vai ser a velocidade vezes o período. Mas como o período é o inverso da frequência, eu vou ter a seguinte equação, que o meu comprimento de onda é a velocidade dividido pela frequência. Em alguns livros de física, é mais habitual, ela está apresentada dessa forma aqui. Aqui e aqui, tá? Velocidade igual a comprimento de onda vezes frequência, tá? Então vem aqui comigo, olha só. Olhando aqui para as equações e analisando aqui, você percebe o seguinte, ó, o seu comprimento de onda, ele é medido em metros, a sua velocidade, ela é medida em metros por segundo, e a sua frequência, ela é medida em hertz, tá? Então, cuidado com as unidades. Frequência em hertz, velocidade metro por segundo, comprimento de onda em metros, tá? E aí, lembrando que dentro dessa onda transversal aqui, ó, se tu tiver a distância entre dois vales, comprimento de onda, distância entre duas cristas, comprimento de onda. Tudo bem? Então, isso aí está definido e desse gráfico você consegue destacar de quanto é o seu comprimento de onda. Vamos seguindo. Manda na tela. O que é o som? Todos os fenômenos sonoros estão relacionados com vibrações, ó, de corpos materiais. Quando escutamos um som, é porque determinado corpo está vibrando, produzindo aquele som. Aí você tem um exemplo de uma mulher tocando violino ou a cigarra tocando numa folha, alguém contando alguma coisa e alguém escrevendo o que está sendo contado, ok? Alguém está, ok, ó, tocando tambor, ok? Então tudo isso produz o som. Então, por definição, o som vai ser uma onda longitudinal que se propaga em meios materiais. Nesse ponto, é importante destacar, você pode ter ondas mecânicas ou ondas eletromagnéticas, tá? Como o som é uma onda longitudinal mecânica, ele só se propaga em um meio material, ou seja, não existe o som no vácuo. Tá? No espaço que você não tem matéria, na ausência de matéria, você não tem o som, ok? Então, se for líquido, gás ou um material sólido, você tem a possibilidade de propagar o som. Aliás, nesses meios, né, ela vai se propagar com velocidades diferentes, ainda tem esse detalhe. Tudo bem? Vamos seguindo. O som não pode se propagar no vácuo, ou seja, não é possível perceber o som se não existir um meio material entre o corpo que vibra e o nosso ouvido. As ondas sonoras são classificadas como, você pode ter o som, você pode ter o infrassom ou você pode ter o ultrassom. O que é classificado aí para ele ser infra? Aqui, vem comigo aqui, ó. O que a gente utiliza para destacar o que é o infrassom, o som e o ultrassom? Está numa faixa de frequência que a gente chama de audiohabilidade, a nossa faixa do audível. Abaixo daquela faixa você não consegue escutar. Acima daquela faixa você também não consegue escutar. Então aí você vai ter o quê? O infra, o som e o ultrassom. Vamos lá, manda na tela. O som são todas as ondas mecânicas
produzidas por uma fonte, né? Que possuem frequências audíveis para o ser humano, tá? Então, o que a gente chama de som tem que ser uma frequência audível. Aí, olha o detalhe aqui, ó. As frequências, elas podem variar aqui de 20 a 20 mil Hertz, tá? Então, normalmente, tá? Via de regra, deixando de lado as exceções, o ser humano ele tem uma faixa de audiohabilidade de 20 Hz a 20 mil Hz, tá? Esse é o padrão dentro da nossa espécie, tudo bem? E aí, qualquer onda mecânica sonora vai ser chamado som se ele estiver dentro dessa faixa. Acima disso, recebe outro nome, abaixo disso, recebe outro nome. Vamos lá! O infrassom e o ultrassom. Vamos lá. Infrassom, frequências não ouvidas pelo ser humano. Então, nesse caso, infra, ó, você vai pensar em uma coisa menor, inferior. Infrassom, ó, inferior a 20 Hz, tá? Aí vai ter lá os animais na natureza. Alguns animais na natureza vão ter habilidades de escutar as ondas em infrassom, né? Por adaptação da própria espécie. Ultrassom são ondas mecânicas que possuem frequência, ao detalhe, superior a 20 mil Hz. Aí você está falando de ultrassom, tá? Então, por exemplo, alguns animais aquáticos aqui, ó, eles fazem a sua localização, ou mesmo a caça, utilizando o ultrassom. E a nossa tecnologia atual, ela também utiliza o ultrassom para localização de coisas submersas. Tudo bem? Vamos à nossa primeira questão Enem. Ó, a nossa primeira questão Enem é uma questão de 2021. Vamos colocar em prática, pessoal, essa questão. Então, vamos lá. Para se deslocar e obter alimentos, alguns mamíferos, como morcegos e golfinhos, vamos lá, manda na tela para mim. Como morcegos e golfinhos, contam com a sofisticada capacidade biológica de detectar a posição de objetos e animais pela emissão e recepção de ondas ultrassônicas. O fenômeno ondulatório que permite o uso dessa capacidade biológica é, letra A, será que é a reflexão? Letra B, será que é a difração? C, refração? Dispersão? Ou polarização? Vamos lá. Resposta. Os morcegos são mamíferos voadores que utilizam ruídos ultrassônicos para localizar presas e obstáculos. A sua capacidade de visão é bastante limitada, porém o seu sistema auditivo é extremamente desenvolvido. Eles produzem estalos ultrassônicos que se propagam pelo ambiente e são refletidos pelos objetos, obstáculos ou outros animais ou presas, que ao retornarem, possibilitam a sua localização. Portanto, o fenômeno ondulatório que permite o uso dessa capacidade biológica é chamada, reflexão. Então, foi a reflexão da onda sonora. Outra questão, das ondas citadas a seguir, qual delas não é uma onda eletromagnética? Então, qual delas que não é onda eletromagnética? É o infravermelho? São as ondas de rádio? É a radiação gama? É o ultrassom ou as ondas luminosas? Então, vamos lá? O ultrassom é uma onda sonora, né? Então, portanto, ela é do tipo onda mecânica, não é onda eletromagnética. Agora, por outro lado, o infravermelho, onda de rádio, radiação gama e ondas luminosas são ondas eletromagnéticas, tá? Um vibrador com frequência de 4 Hz produz ondas planas que se propagam na superfície da água com velocidade 6 metros por segundo. Nessa região, o comprimento de onda é igual, em centímetros, igual a... Então, olha só, vamos pegar no passo a passo aqui. Aqui ele falou, 4 Hz, ele está falando da frequência. Ele falou aqui, velocidade, 6 metros por segundo. Então, aqui é a velocidade. E ele quer saber o quê? O comprimento de onda. Então, qual é a equação que relaciona velocidade, comprimento... Aqui, velocidade vai ser o comprimento de onda vezes a frequência. E ele quer saber o quê? O comprimento de onda. Vamos apagar aqui. Olha só. Então, nesse caso, como velocidade vai ser comprimento de onda vezes frequência, eu posso escrever que o meu comprimento de onda é a minha velocidade dividido pela frequência. No enunciado, nós temos que a velocidade aqui é quanto? Cadê? 6 metros por segundo. Então, no lugar de velocidade, coloquei 6. E a minha frequência, no enunciado, está falando 4 Hz. No lugar da frequência, coloquei 4. Então, ficou 6 dividido para 4.
6 dividido para 4 vai te dar o quê? 1,5, ou seja, o comprimento de onda é de 1,5 metro. Mas como o enunciado ele quer o comprimento de onda, ó o detalhe, em centímetros, então 1,5 metro, você vai multiplicar por 100, vai te dar o quê? 150 centímetros, então vai te dar o quê? A letra E, ok? Então vamos lá, pessoal, agora é a sua vez, né, de praticar, e nessa sua vez de praticar, quais são as questões aí que a gente vai solicitar para você praticar? Vamos lá. Aqui, ó. Nesse momento, o que você vai fazer, né? Tem as orientações aqui, né? Deixa eu passar para vocês, manda na tela. Nesse ponto aqui, ó. É isso, galera. Nesse momento, você irá montar um grupo com seus colegas e responder os seguintes exemplos. Então, primeiro, você vai fazer uma pesquisa, né, sobre os animais que você conheça e que se localizem pelo som, tá? Então, faça essa pesquisa. Que animais que você conhece que se localizam pelo som? Aí pensa aí, nossa, professor, eu conheço um ou outro, ou não conheço nenhum, então você vai pesquisar para poder conhecer. Aí, 2, exemplos do cotidiano de ondas transversais e longitudinais. Já aproveita e pega para lembrar dentro da aula o que é uma onda transversal e o que é uma onda longitudinal. E aí, na prática do seu dia a dia, você vai tentar colocar exemplos de cada um deles, que você consiga reconhecer. Ah, aquilo ali é uma onda transversal. Ah, isso aqui é uma onda longitudinal, tá? Tenta identificar esses exemplos. Vamos lá. Aí aqui, exemplos do cotidiano que envolvam ondas mecânicas e eletromagnéticas. Então, o que é onda mecânica? Aí a gente já conceituou, né? E o que é onda eletromagnética? Já conceituou. Então, o que você vai fazer aqui é simplesmente pegar exemplos que você consiga identificar no seu cotidiano e vai destacar. 4. A cidade que você reside, ela é plana ou apresenta pontos mais altos ou mais baixos? Esses pontos de altos e baixos poderiam ser comparados com quais elementos de uma onda transversal? Então, se a sua cidade apresenta ondulações, pontos altos e baixos, e você fosse comparar isso com uma onda transversal, você chamaria o ponto mais alto da sua cidade de quê? Qual seria o nome desse ponto? E o ponto mais baixo seria qual? Faça essa associação. Vamos lá. E, ao final, apresente para os colegas, né, o resultado da pesquisa em grupo. Isso, com certeza, vai ajudar você a revisar os assuntos para o Enem, tá? E olha só, pessoal, vem aqui comigo. Essa parte... Vem aqui comigo. Opa! Olha só, pessoal. Pronto. Oi, olha só. Essa parte da ondulatória é um dos tópicos mais cobrados dentro do Enem, ok? E de fato, vale a pena você fazer essa revisão de conceitos, ou seja, essa classificação das ondas, se é transversal, longitudinal, se é mecânica, ok? Se ela é uma onda eletromagnética, não precisa de um meio material. Então, por exemplo, chegou a luz ali, ó, tem uma radiação, ela precisa de meio material para se propagar? Não precisa, então você identifica isso. Tudo bem? Então, esse momento final aí é o momento de você responder as perguntas e socializar com os colegas, tudo bem? De repente, o exemplo que você deu é exemplo de um exemplo que o seu colega trabalhou, entendeu? Que ele conseguiu identificar. A sua pesquisa não foi necessariamente igual a dele, pegou exemplos diferentes, tudo bem? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.